Hi, everybody. We are here to talk today about things that we find surprising in terms of differences between Brazil and the US. Now, some of this is totally based on information that Adriano has given me. Like everything that surprises me about Brazil is based on secondhand information because I have not yet been to Brazil. But I'm still surprised by some of his stories. Todas as coisas que a gente colocou aqui são baseadas na nossa vivência, não é nada que a gente acha que é em geral para todo mundo, mas são coisas que são bem diferentes de uma cultura para outra. Vamos começar? Sim. Uma das coisas que é bem estranho para mim são as decorações de Natal nos carros. Os americanos, quando chega na época do Natal, eles costumam colocar decorações natalinas nos carros. Isso é muito estranho. Tipo, ok, você colocar decoração de Natal em casa, mas você vê um carro com pisca-pisca, com, sei lá, ramos de Natal, essas coisas, e estrela e orelhinhas, um monte de coisa no carro. É muito estranho, é muito estranho. Something that I learned that I thought was surprising is that gas is really, really expensive in Brazil. And so because gas is expensive and because it doesn't snow like it does here, a lot of people use motorbikes instead of cars. Uma coisa que me surpreende aqui são os postos de gasolina, que você tem vários postos que são auto-service. Você chega lá e você coloca a sua própria gasolina, você não tem uma pessoa te servindo, você não tem um frentista. Enquanto no Brasil, pelo menos no estado que eu moro e nos lugares que eu já tive, eu nunca tinha visto posto com esse tipo de serviço, que eu vou lá e pego a bomba e coloco a gasolina no meu carro. Isso a gente só vê em filmes americanos. I mentioned this in our last video, but I think it's super strange that a lot of Brazilians eat pizza with ketchup. I can't get on board as much as I love ketchup. Restaurante e cartão de crédito. Geralmente aqui nos Estados Unidos você vai no restaurante, chega na hora de pagar a conta, eles pedem seu cartão de crédito e eles levam teu cartão de crédito para passar lá e tipo assim, não é você que... Eles não trazem a maquininha, ao invés de trazer a maquininha até você, eles carregam teu cartão. Isso é um pouco estranho pra gente, porque no Brasil geralmente ou você vai pagar no caixa ou você digita a senha ali e eles vão te devolver teu cartão. Ninguém sai com o teu cartão com tuas informações pessoais. I think that's crazy too, though, because I'm from Canada. Adriano told me pretty recently, actually, that some houses don't have hot running water, especially in the kitchen. It's not so common to have hot running water in the kitchen, and that the cold water is not that cold, again, because the climate is so different. Água quente e fria na cozinha não. Tipo, no banheiro é normal, até você ter um chuveiro com água quente e fria, mas na cozinha não, igual aqui. Você tem que pagar para estacionamento em todo lugar. Todo lugar você tem que pagar para estacionar. Quase todos. That's, yeah, more of a Boston thing. Ok. Mas assim, é muito estranho, porque em Palmas, não só em Palmas, mas eu acho que no resto do Brasil você tem lugares que você paga por estacionamento, mas tem muito lugar ainda que, tipo, o estacionamento é público, e aqui dificilmente você acha um lugar para estacionar sem ter que pagar. Quase todos os lugares você é obrigado a pagar. Speaking of paying, this is another one that's like less surprising for me because I'm Canadian, but compared to how things are in the US, there's socialized medicine in Brazil, so if you have to go stay in the hospital overnight, there's no charge for that. Nos Estados Unidos você pode dirigir se você tirar uma carteira de habilitação com 16 anos. Se você tiver 16 anos, dependendo do estado, mas é bem comum, se você tiver 16 anos você já pode dirigir. Isso é muito interessante, muito diferente do Brasil. No Brasil apenas com 18. Similar to my last one, public university is free in Brazil as long as you pass a certain achievement test to prove that you are performing academically at a certain level. And if you pass that test, then you get basically a full ride to one of the public universities.
Uma outra coisa que me surpreende aqui, as pessoas nos Estados Unidos podem expressar palavras de ódio ou de racismo sem serem punidas, sem responderem por isso criminalmente, o que no Brasil é ilegal. Você não pode ofender uma pessoa racialmente, você não pode usar palavras para, um exemplo, chamar uma pessoa negra de escravo ou qualquer outra coisa parecida. Isso é injúria racial e é crime, você vai para cadeia. Ou se você ofender homossexuais, ele pode te processar. Então, no Brasil é crime. Aqui, desde que não haja violência física, você não é cobrado por isso, você não pode ir pra cadeia, né? Então, às vezes, algumas coisas que eu já vi, tipo, não pessoalmente, mas na televisão, inclusive, pessoas falando abertamente que são racistas e, tipo, é ok, né? Tipo, é feio, mas eles não estão indo pra cadeia. É estranho. On a lighter note, this one's about the Portuguese language in Brazil, not specifically Brazil. The letter R is pronounced pretty differently in Brazil. It's pronounced more like how we pronounce H. So a city that I have my whole life called Rio de Janeiro is actually Rio de Janeiro. Didn't know that. Uma outra coisa que é bem diferente do Brasil, e eu acho que depende do estado também, mas pelo menos aqui em Massachusetts, você não pode sair com bebida alcoólica na rua. Você só pode consumir bebida alcoólica dentro de um estabelecimento, dentro de um bar. No Brasil, as pessoas compram bebida alcoólica e bebem na praia, na rua, tranquilo. Não é crime, não é ilegal. Another thing I didn't know until I met Adriano was that in Brazil, it's mandatory to vote. Like, you're required to vote. Whereas in the US and in Canada, we have elections, but it's not required that you participate in them. Essa próxima coisa, eu não sei se é todo americano. Acredito que não, mas assim, é bem mais comum ver aqui do que no Brasil. Tipo, se você estiver no restaurante, na mesa, a pessoa simplesmente arrota e fala, excuse me. E, tipo, tudo ok. Just some Americans. Eu acho que... mas eu já vi pessoas... I wouldn't do that. Tem muita gente que não faz, mas eu já vi muita gente fazendo aqui. Pelo menos pra nós, até em casa a gente faz isso, mas num restaurante ou na frente de outras pessoas, a gente é um pouco não, é falta de educação, e pra gente eu acho que é um pouco mais pesado fazer isso na frente dos outros. In Brazil, it's traditional for a child to get their mother's and their father's last names, and maybe not as common to have a given middle name. So like Adriano's full name is his first name, his mother's last name, and then his father's last name. So you carry on kind of two family names at the same time, which I think is awesome. Yeah. Uma outra coisa que me surpreende aqui é o empenho, principalmente o empenho dos americanos para manter o jardim bonitinho toda a primavera. Para mim é muito interessante, porque isso custa dinheiro, é muito bonito, eu acho fantástico passar na frente das casas e ver aqueles jardins bem cuidados, mas eu acho assim eu fico com pena, porque você cuida do jardim, planta tudo ali, paga alguém para fazer todo o serviço. Em 3, 4 meses, a neve vem e destrói tudo. Mas eles fazem isso todo ano, então isso me surpreende demais. You gotta make it springy. Sim, mas é estranho, tipo assim, as pessoas vão gastar aquele dinheiro, vão aplicar aquele dinheiro mesmo sabendo que em alguns meses tudo vai ficar destruído, a neve vai acabar com tudo. E no outro ano eles estão felizes lá, fazendo jardinhozinho bem bonitinho. Isso é interessante. The next thing I didn't know is that Brazil has states. I don't know why I didn't know that. It's a big country. Seems pretty obvious. It should be broken apart politically somehow, but Brazil has states. Now we know. Usar sal para derreter a neve. Como a gente só tem neve bem pouquinho, bem no sul do Brasil, e não chega a ser um problema, e não é todo ano que acontece. E então, tipo, usar sal para derreter neve, nunca tinha pensado nisso até chegar aqui. I never thought about it. Brazil has big Italian and German population in the south of Brazil. A lot of immigrants from a long time ago, I suppose. Didn't know that. It's not just Portuguese immigrants, it's also Italian and German.
Uma outra coisa que foi surpresa pra mim é saber que as pessoas lavam casas e banheiros aqui quase sem usar água. É incrível, incrível. Tipo, é muito comum você, tipo, ter o piso de madeira, né? E o banheiro geralmente não tem ralo para escoar água. Então, so it's like more cleaning products and less water. sim, e no Brasil a gente tem um ralo no banheiro, então é muito comum a gente jogar a água mesmo, esfregar, né? E depois deixar a água escoar e depois passar um pano para enxugar. A gente usa os produtos de limpeza e também lava mesmo jogando água. E aqui, se você fizer isso jogando água, você vai acabar com uma casa. Então, eu acho que é a primeira vez que eu pensei em primeira vez que eu fui lavar, tipo, o banheiro da minha casa e eu fiquei pensando que não podia jogar água, eu fiquei, então não vai ficar bem limpo? E imaginar um vaso de uma casa que tem mais de 100 anos que nunca viu água é muito estranho pra gente, até a gente ver que eles têm uns produtos específicos para matar as bactérias e tudo mais, mas é um pouco chocante. But now you have a lot of practice because you're the boss of cleaning our bathroom. Sim, agora eu tô tendo que lavar o banheiro dessa casa aqui, So só eu nice. até agora, né? Yeah, it's true. Sorry. É. Here's a weather one. I figured it was hot in a lot of Brazil. That wasn't too shocking for me. But in the area where Adriano's from, there are 6 months of the year when it literally does not rain. So it's not just like kind of moderately dry season, moderately wet season. Like it literally doesn't rain for 6 months, except once. You said there's one. Like there will be one storm in that 6 months at like a specific time that makes a specific plant grow right after. Chuva do caju. But other than that, it does not rain. É. Uma outra coisa que me surpreendeu bastante é que primeiro, que o frio machuca. O frio, tipo, quando chega ali menos 16, é terrível. Tipo, se você sair sem luvas, tipo, tua mão vai inchar, vai arder, machuca. E outra coisa que, tipo, todo inverno é muito comum você começar a tomar choque nas coisas do nada. Tipo, isso não acontecia isso comigo com a frequência que acontece aqui. Aqui, tipo assim, eu tenho medo de fechar a porta do meu carro no inverno, porque eu já espero tomar um choque. Às vezes eu tento fechar a porta do meu carro com o cotovelo, batendo no vidro para não tomar choque. Mesmo assim, você toma choque. Outra hora você tá dentro de casa e você toma choque pegando na outra pessoa, ou na roupa, ou no sofá. É horrível. For those of you who've seen the video of Adriano proposing to me, right before he says, "Will you marry me?" he says, "Whoop, shock." He got a shock that day too. He doesn't like the shocks. He always has to complain about it. Oh, this is something I knew before, but like when I think about it, it still feels really weird to me, which is that places near the equator, like where Adriano's from, the days don't get longer and shorter in the summer and winter. So for us here in Boston, the days are several hours longer in the summer than in the winter. And when I used to live in New Brunswick or in the far north of central Canada, the days were much longer in the summer than in the winter. Hours and hours and hours difference. Where Adriano's from, and anywhere near the equator, it's basically sunrise, sunset, 6 a.m. to 6 p.m. every day year round. Última coisa, eu acho que é muito comum, mais comum aqui nos Estados Unidos que no Brasil, eles tocarem muito na comida sem guardanapo, garfo e faca. Tipo, no Brasil a gente come pizza com garfo e faca. Se a gente vai comer um hambúrguer, a gente usa o guardanapo e você enrola o hambúrguer no guardanapo, o cachorro quente. E aqui é muito normal as pessoas. E aqui é muito normal as pessoas simplesmente pegarem o sanduíche com a mão mesmo ali, a pizza aí, tá tudo ok, ninguém tá preocupado. Não sei se é relacionado ao clima, que eu acho que o clima quente faz a gente ter a sensação de que qualquer coisa que você vai tocar ali vai transmitir bactéria, eu não sei. Mas é muito interessante olhar isso, né? And we saved this one for last because Adriano was like legit extremely shocked by this when we discovered this just a week ago. Apparently in Brazil, in their like class lists or whatever they're doing in school, like they alphabetize by first name. I was telling Adriano a story where I had been in a class with a friend of mine who had a similar last name. I said, oh yes, we sat near each other because we were alphabetized by last name. And Adriano it blew his mind. We were so shocked because in Brazil, in a class list or in when you're alphabetizing people, you alphabetize them by their first name instead of by their last name. Yes, I was always the first of the shocked. Yeah. Yes, so he was always first.
Yeah. Now we know. We've learned so many things. Sim. É isso aí, ficou bem longo o vídeo, mas tá mais ou menos quase tudo que a gente consegue lembrar. Desculpe que eu não falei português nesse vídeo. Desculpa porque eu não falei I'm sorry because Eu vou falar português a próxima vez. Ela vai falar português. It's okay. Next time. Bye! Tchau!